Imagine por um momento a fé inabalável e a devoção absoluta a um ideal. Agora imagine entregar a própria vida por essa crença. Os discípulos de Jesus, homens simples transformados em pilares da fé cristã, viveram essa realidade. Mas você sabe realmente como cada um deles encontrou seu fim? Será que a história que você conhece é completa? Prepare-se, pois nos próximos minutos vamos entender os relatos muitas vezes brutais da morte de cada um dos 12 apóstolos. E a última revelação, essa vai te impactar profundamente. Fique conosco até o final. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a misericórdia de Deus inundem seus lares e abençoe abundantemente suas famílias. Sejam muito bem-vindos ao canal Viver em Cristo com a Verdade. É com grande alegria que recebemos mais um momento de aprendizado e reflexão sobre a Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar em um tema profundo e por vezes doloroso, mas essencial para compreendermos a dimensão do sacrifício e da fé dos primeiros seguidores de Jesus. Vamos explorar como foi a morte de cada um dos 12 discípulos na sequência em que foram chamados. Prepare seus corações e suas mentes, pois o que vamos compartilhar pode mudar a forma como você enxerga a história do cristianismo. Se você está buscando um conhecimento mais profundo sobre a vida e o legado dos cristianismo, se você está buscando um conhecimento mais profundo sobre a vida e o legado dos apóstolos, você está no lugar certo. E eu te garanto que as revelações que faremos aqui são surpreendentes e podem mudar a forma como você compreende essa mensagem. E se você já está gostando do tema, te convido a se inscrever no canal Viver em Cristo com a Verdade, deixar seu like, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas e a edificar a fé de muitos. A história dos 12 apóstolos é fundamental para entendermos a trajetória do cristianismo. Eles foram os escolhidos por Jesus para serem testemunhas oculares de seus milagres, seus ensinamentos e sua ressurreição. Após a ascensão de Cristo, eles se dispersaram pelo mundo levando a mensagem do Evangelho a todos os povos. Mas o que aconteceu com cada um deles após a partida de Jesus? Como eles enfrentaram as perseguições e os desafios de pregar o Evangelho em um mundo hostil? Acima de tudo, como foi a morte de cada um deles? As respostas para essas perguntas nem sempre são fáceis de encontrar. Os relatos históricos são fragmentados e muitas vezes envoltos em lendas e tradições. No entanto, ao reunirmos as informações disponíveis, vamos analisar à luz da Bíblia, podemos ter uma compreensão mais clara do destino desses homens que dedicaram suas vidas a Cristo. Começaremos com Simão Pedro, um dos apóstolos mais próximos de Jesus e considerado líder da igreja primitiva. Pedro, cujo nome significa pedra, era um homem de fé inabalável, mas também de impulsividade e fraqueza humana. Ele negou Jesus 3 vezes durante a crucificação, mas se arrependeu amargamente e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Segundo a tradição, Pedro pregou o Evangelho em diversas regiões, incluindo Jerusalém, Antioquia e Roma. Em Roma, ele teria sido preso durante o reinado do imperador Nero, conhecido por sua crueldade e perseguição aos cristãos. A forma como Pedro morreu é um dos relatos mais emblemáticos da história do cristianismo. De acordo com a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo. Essa história nos remete a diversas passagens bíblicas que falam sobre o sofrimento e a perseguição dos seguidores de Cristo. Em João capítulo 21, versículo 18 e 19, Jesus profetiza a Pedro: em verdade, te digo que quando eras mais moço tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho estenderás mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E disse isto significando com que a morte havia ele de glorificar a Deus. Essa profecia se cumpriu de forma impressionante na crucificação de Pedro em Roma. A morte de Pedro é um testemunho poderoso da fé e da coragem dos primeiros cristãos. Ele preferiu enfrentar a morte a negar sua fé em Jesus Cristo. Seu exemplo nos inspira a permanecermos firmes em nossa fé mesmo diante das maiores dificuldades. Em seguida falaremos sobre André, irmão de Simão Pedro e também um dos primeiros discípulos de Jesus. André era pescador e foi ele quem apresentou Pedro a Jesus. Ele é conhecido por sua humildade e por sua disposição em servir aos outros. De acordo com a tradição, André pregou o Evangelho em diversas regiões, incluindo a Escócia, a Grécia e a Rússia. Ele teria sido crucificado na cidade de Patras, na Grécia, durante o reinado do imperador Nero. A forma como André morreu também é um testemunho de sua fé e coragem. Ele teria sido crucificado em uma cruz em forma de X que se tornou um símbolo associado ao seu nome. Segundo os relatos, André pregou para a multidão enquanto estava na cruz, exortando-os a se arrependerem de seus pecados e a crerem em Jesus Cristo.
Embora a Bíblia não relacione detalhes específicos sobre a morte de André, seu exemplo de serviço e dedicação a Cristo é evidente em diversas passagens. Em João capítulo 1, versículos 42, lemos sobre como André apresentou Pedro a Jesus. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido João falar e o tinham seguido. Este encontrou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: "Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo", e levou-o a Jesus. Essa passagem nos mostra a importância de compartilharmos nossa fé com aqueles que estão ao nosso redor. Assim como André apresentou Pedro a Jesus, nós também podemos ser instrumentos de Deus para levar outras pessoas a Cristo. Agora vamos falar sobre Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João. Tiago, juntamente com Pedro e João, fez parte do círculo íntimo de Jesus e foi testemunha de momentos importantes de seu ministério, como a transfiguração e a agonia no Getsêmani. Tiago era conhecido por seu temperamento forte e por sua ambição. Em Marcos capítulo 10, versículos 35 a 45, lemos sobre como Tiago e João pediram a Jesus para se sentarem um à sua direita e outro à sua esquerda em seu reino. Jesus os repreendeu por sua ambição e os lembrou de que o verdadeiro líder é aquele que serve aos outros. Apesar de seu temperamento forte, Tiago foi um apóstolo fiel e dedicado. Ele pregou o evangelho em diversas regiões e, segundo a tradição, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. De acordo com Atos capítulo 12, versículo 2, Tiago foi morto à espada por ordem do rei Herodes Agripa, e matou à espada Tiago, irmão de João. Esse relato bíblico é conciso, mas nos mostra a brutalidade da perseguição aos cristãos na época. A morte de Tiago é um lembrete de que seguir a Cristo pode ter um preço alto. No entanto, o seu exemplo nos inspira a permanecermos fiéis em nossa fé mesmo diante da ameaça de morte. Diante dessas histórias de fé, coragem e sacrifícios, eu te pergunto: você estaria disposto a dar a sua vida por Cristo? Qual o tamanho da sua fé? Você tem compartilhado o Evangelho com aqueles que estão ao seu redor? E não perca a próxima parte deste vídeo, onde continuaremos a explorar a morte dos demais discípulos de Jesus. Prepare-se para revelações ainda mais surpreendentes e impactantes. Na primeira parte deste vídeo, exploramos as mortes de Pedro, André e Tiago, filhos de Zebedeu. Vimos como esses homens, transformados pelo encontro com Jesus, foram capazes de entregar suas vidas em nome da fé. Daremos continuidade a essa jornada investigando o destino dos demais discípulos. Prepare-se, pois as histórias que vamos compartilhar são igualmente importantes e desafiadoras. Continuando nossa exploração, chegamos a João, o irmão de Tiago e também filho de Zebedeu. Conhecido como discípulo amado, João foi um dos mais próximos de Jesus e testemunhou momentos cruciais de seu ministério. Ele é o autor do Evangelho de João e das 3 epístolas de João e do livro do Apocalipse. Ao contrário de seu irmão, Tiago, João teve uma longa vida e, segundo a tradição, foi o único dos 12 apóstolos a não ser martirizado e morto de uma morte cruel, e ele morreu de morte natural. No entanto, a sua vida não foi isenta de sofrimento e perseguição. De acordo com os relatos históricos, João pregou o Evangelho em Éfeso e em outras cidades da Ásia Menor. Durante o reinado do imperador Domiciano, ele foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as visões que deram origem ao livro do Apocalipse. O exílio de João em Patmos foi um período de grande provação, mas também de profunda revelação. Na solidão da ilha, ele recebeu mensagens de Jesus Cristo sobre o futuro da igreja e o fim dos tempos. O livro do Apocalipse é uma obra complexa e simbólica que tem sido interpretada de diversas maneiras ao longo da história. No entanto, sua mensagem central é de esperança e vitória para aqueles que permanecem fiéis a Cristo mesmo em meio à tribulação. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado do exílio e retornou a Éfeso, onde continuou a pregar o Evangelho até sua morte em idade avançada. A vida de João é um exemplo de perseverança e fidelidade a Cristo mesmo diante das maiores dificuldades. Em João capítulo 21, versículos 20 a 23, lemos sobre uma conversa entre Jesus e Pedro, na qual Pedro pergunta sobre o destino de João. E Pedro, virando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia também se tinha chegado ao seu peito e que dissera: Senhor, quem é o que vai te trair? Vendo-o, pois, Pedro disse a Jesus: Senhor, o que será deste? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Essa passagem foi interpretada como uma indicação de que João viveria até a volta de Cristo ou até uma idade muito avançada. De fato, João foi o apóstolo que viveu mais tempo e testemunhou a divulgação do Evangelho em grande parte do mundo conhecido na época. Agora vamos falar sobre Filipe, um dos apóstolos menos conhecidos, mas que desempenhou um papel importante no ministério de Jesus. Filipe era natural de Betsaida, mesma cidade de Pedro e André. Em João capítulo 1, versículos 43 a 46, lemos sobre como Jesus chamou Filipe para segui-lo.
No dia seguinte, Jesus quis partir para Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: temos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Assim como André apresentou Pedro a Jesus, Filipe apresentou Natanael a Jesus. Essa passagem nos mostra a importância de compartilharmos nossa fé com nossos amigos e familiares. A tradição nos diz que Filipe pregou o evangelho na Frígia, uma região da Ásia Menor. Segundo os relatos, ele teria sido crucificado na cidade de Hierápolis, na Frígia, por pregar sobre Jesus Cristo. Algumas fontes afirmam que Filipe foi crucificado de cabeça para baixo, assim como Pedro. Outras fontes dizem que ele foi apedrejado até a morte. Independentemente da forma como ele morreu, sua morte é um testemunho referente à sua fé e coragem. Em seguida, falaremos sobre Bartolomeu, que muitos cientistas acreditam ser o mesmo que Natanael, o amigo de Filipe que foi apresentado a Jesus. Em João capítulo 1, versículos 45 a 51, lemos sobre o encontro de Natanael com Jesus. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: eis aqui um verdadeiro judeu em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? A morte de Bartolomeu, segundo algumas tradições, dizem que ele pregou o evangelho na Índia e foi esfolado vivo e crucificado na Armênia. Outras fontes afirmam que ele foi decapitado. Independentemente da forma como ele morreu, sua morte é um testemunho de sua fé e coragem. Ele preferiu enfrentar a morte a negar sua fé em Jesus Cristo. Diante dessas histórias de fé, coragem e sacrifícios, eu te questiono: você tem coragem de defender sua fé em Jesus Cristo, mesmo que isso signifique enfrentamento e sofrimento? Você compartilhou o Evangelho com seus amigos e familiares? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões conosco. Sua participação é muito importante para juntos edificarmos nossa fé. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. É uma alegria poder compartilhar essa história com você e edificar a nossa fé de uma maneira juntas. E não perca a próxima parte deste vídeo, onde continuaremos a explorar a morte dos demais discípulos de Jesus. Prepare-se para revelações ainda mais surpreendentes e impactantes. Até lá! Que Deus te abençoe! Na jornada anterior, desbravamos as histórias marcantes dos apóstolos João, Filipe e Bartolomeu ou Natanael. Testemunhamos a fidelidade inabalável de João, mesmo exilado, a dedicação de Filipe em apresentar outros a Cristo, e a morte brutal de Bartolomeu, reafirmando seu compromisso com a fé. Explorando a tradição, explorando os destinos dos demais discípulos, cada qual com sua história singular e testemunho de fé. Prepare-se para ser edificado e desafiado a refletir sobre o verdadeiro significado de seguir a Cristo. Agora, vamos aprofundar a história de Tomé, também conhecido como Dídimo, que significa gêmeo. Tomé é talvez o mais lembrado por sua incredulidade inicial a respeito da ressurreição de Jesus. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos, mas Tomé não estava presente. Quando os outros discípulos disseram que tinham visto o Senhor, Tomé declarou que não acreditaria a menos que pudesse ver as marcas dos pregos em suas mãos e colocar o dedo no lugar dos pregos e a mão no seu lado. João capítulo 20, versículos 24 e 25. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos e Tomé estava com eles. Jesus disse a Tomé para colocar o dedo nas marcas dos pregos e a mão ao seu lado. Então Tomé exclamou: Senhor meu e Deus meu! João capítulo 20, versículo 28. Jesus respondeu: porque você me viu, você creu, bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 29. A tradição nos conta que após a ascensão de Jesus, Tomé passou a pregar o evangelho em regiões distantes, incluindo a Índia. Lá ele teria fundado igrejas e realizado muitos milagres. Quanto à sua morte, existem diferentes relatos. Uma tradição afirma que Tomé foi martirizado na Índia, transpassado por se recusar a adorar um ídolo. Outras fontes sugerem que ele foi morto a flechadas. Independentemente da forma exata de sua morte, o testemunho de Tomé é um exemplo de transformação. De um discípulo cético, ele se tornou um dos mais fervorosos defensores da fé, levando o evangelho até os confins da terra. Avançando em nossa jornada, encontramos Mateus, também conhecido como Levi, um cobrador de impostos que se tornou um dos 12 apóstolos.
Os cobradores de impostos eram geralmente desprezados pelos judeus, pois trabalhavam para o governo romano e eram vistos como traidores e corruptos. O chamado de Mateus é narrado em Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13. Jesus passou por onde Mateus estava sentado na coletoria cobrando impostos e simplesmente disse: "Segue-me." E ele, levantando-se, o seguiu. O fato de Jesus ter escolhido um cobrador de impostos como um de seus discípulos foi um escândalo para muitos. No entanto, Jesus veio para salvar os pecadores e não os que se acham justos. Após seguir Jesus, Mateus abandonou sua vida de riqueza e conforto para se dedicar à pregação do Evangelho. A tradição atribui a Mateus a autoria do Evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como o Messias prometido nas Escrituras. Quanto à sua morte, os relatos variam. Algumas fontes afirmam que Mateus pregou na Etiópia e foi martirizado e ali foi morto à espada. Outras tradições sugerem que ele morreu de causas naturais. Seja qual for a verdade sobre sua morte, o legado de Mateus permanece vivo através de seu evangelho que continua a inspirar e transformar vidas em todo o mundo. Prosseguindo, chegamos a Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor, para diferenciá-lo de Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Alfeu, é um dos apóstolos sobre os quais temos menos informações nas Escrituras. Ele é incluído nas listas dos apóstolos nos evangelhos, e em Atos dos Apóstolos não há muitos detalhes sobre sua vida ou ministério. A tradição nos oferece algumas informações sobre a vida e a morte de Tiago, filho de Alfeu. Algumas fontes afirmam que ele pregou o evangelho na Síria e no Egito. Quanto à sua morte, algumas tradições dizem que ele foi crucificado no Egito. Outras fontes sugerem que ele foi apedrejado ou morto a pauladas. Embora os detalhes sobre a vida e a morte de Tiago, filho de Alfeu, sejam escassos, sua inclusão entre os 12 apóstolos demonstra que ele desempenhou um papel importante no início da Igreja. Refletindo sobre essas vidas de fé e sacrifícios, eu lhes pergunto: qual aspecto da história de Tomé que mais te impacta? O que você aprendeu com o exemplo de Mateus ao abandonar sua antiga vida? Como a história de Tiago, filho de Alfeu, te inspira a perseverar na fé mesmo sem muitos detalhes sobre sua jornada? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Sua participação é valiosa para enriquecer nossa compreensão e fortalecer nossa fé. Agradeço de coração a você que nos acompanhou até este ponto. É uma vitória poder compartilhar essas histórias de fé e encorajamento com você. Preparem-se, pois na próxima parte continuaremos a desvendar os destinos dos demais discípulos de Jesus. As revelações que estão por vir são ainda mais surpreendentes e desafiadoras. Juntos temos trilhado um caminho de conhecimento e reflexão sobre a vida e o legado dos 12 apóstolos de Jesus. Na última parte, exploramos as histórias de Tomé, Mateus e Tiago, filho de Alfeu, aprendendo sobre fé, transformação e perseverança. Hoje olhamos para a última parte desta série, onde desvendaremos o destino dos apóstolos restantes. Preparem seus corações, pois as histórias que vamos compartilhar são impactantes e nos desafiamos a viver uma fé autêntica e calorosa. Dando continuidade à nossa investigação, vamos conhecer Simão o Zelote. Simão era um membro do grupo dos Zelotes, um movimento político radical que buscava a libertação de Israel do domínio romano através da resistência armada. É interessante notar que Jesus escolheu um zelote para ser um de seus discípulos. Isso demonstra que Jesus veio para unir pessoas de diferentes origens e perspectivas e que o Evangelho é para todos independentemente de suas opiniões políticas. Após a ascensão de Jesus, Simão o Zelote teria pregado o Evangelho em diversas regiões, incluindo o Egito, Mauritânia e a Pérsia. Quanto à sua morte, existem diferentes tradições. Algumas fontes afirmam que Simão foi crucificado na Pérsia. Outras sugerem que ele foi cerrado ao meio ou morto a pauladas. Independentemente da forma exata de sua morte, o exemplo de Simão nos mostra que é possível transformar a paixão e o zelo em serviço a Cristo. Avançando em nossa jornada, encontramos Judas Tadeu, também conhecido como Tadeu, filho de Alfeu, e Maria de Cleofas, e Judas, irmão de Tiago Menor. É importante ressaltar que este não é Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Judas Tadeu é um dos apóstolos sobre os quais temos poucas informações nas Escrituras. Ele é mencionado nas listas dos apóstolos, e algumas tradições ou associação à autoria da Epístola de Judas. A tradição nos conta que Judas Tadeu pregou o Evangelho na Mesopotâmia e na Pérsia juntamente com Simão o Zelote. Quanto à sua morte, algumas fontes afirmam que Judas Tadeu foi martirizado na Pérsia, morto a flechadas ou a golpes de machado. Outras tradições sugerem que ele morreu de causas naturais. Chegamos agora ao último dos 12 apóstolos, Judas Iscariotes.
Judas é tristemente conhecido por ter traído e vendido Jesus por 30 moedas de prata. A traição de Judas é um dos acontecimentos mais sombrios da história do cristianismo. Em Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16, lemos sobre como Judas conspirou com os principais sacerdotes para entregar Jesus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes, e disse: Que me quereis dar e eu vô-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. Após trair Jesus, Judas se arrependeu de seu ato e tentou devolver o dinheiro aos principais sacerdotes, que eles recusaram aceitá-las. Dominado pelo remorso, Judas atirou as moedas no templo e foi enforcar-se. Mateus capítulo 27, versículos 3 a 5. O fim trágico de Judas Iscariotes é um alerta sobre os perigos da ganância e da traição. Sua história nos lembra que nossas escolhas têm consequências eternas. Ao concluirmos esta jornada pela vida e a morte dos 12 apóstolos, somos confrontados com um legado de fé, coragem e sacrifício. Apesar de suas fraquezas e falhas, esses homens foram transformados pelo encontro com Jesus e dedicaram suas vidas à pregação do Evangelho. A morte de cada um deles, seja por martírio ou por causas naturais, é um testemunho poderoso da verdade do Evangelho e do amor de Deus por nós. E agora, a revelação mais impactante que prometemos no início deste vídeo. A morte dos apóstolos não foi o fim da história, mas sim o início de uma nova era. O sacrifício deles plantou as sementes do cristianismo, que se deixou por todo o mundo e continua a transformar vidas até hoje. A fé dos apóstolos nos inspira a viver uma vida de serviço e dedicação a Cristo, a compartilharmos o Evangelho com aqueles que estão ao nosso redor e a permanecermos firmes em nossa crença mesmo diante das maiores dificuldades. Eu te convido a refletir sobre a mensagem deste vídeo e aplicá-la em sua vida. Que o exemplo dos apóstolos te inspire a ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo irá convencê-lo de fazê-lo agora mesmo. Abra seu coração para o amor de Deus e experimente a transformação que Ele pode realizar em sua vida. E se você já é um seguidor de Cristo, eu te incentivo a procurar uma igreja perto de sua casa para congregar e fortalecer sua fé. Agradeço a você que nos acompanhou até o final deste vídeo. E se você gostou do tema, te convido a se inscrever no canal Viver em Cristo com a Verdade, deixar seu like, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas e a edificar a fé de muitos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Deus os abençoe ricamente e os guarde em todos os seus caminhos. Até a próxima!